Olá, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Gilson Westler Michel, sou professor e advogado, membro do núcleo tributário do escritório Menezes e Nibor Advogados Associados. E eu estou aqui hoje para conversar sobre mais um tema relevante do ponto de vista tributário, e que compõe esta série de temas que têm sido abordados nesse sequenciamento de outros vídeos produzidos ao longo das últimas semanas. Pois bem, o tema de hoje é um tema que tem a ver com a reforma tributária, muito embora não seja um assunto que tenha nascido ou que tenha vindo à baila especificamente com essas propostas de reforma tributária que estão em curso. A rigor é um tema que, de quando em quando, e há muito tempo, ele é levantado e gera inúmeras controvérsias acerca dele. Trata-se especificamente da questão relacionada com a conveniência ou não de o Brasil, no âmbito da formulação do seu sistema tributário, levar em conta integralmente as diretrizes emanadas de organizações internacionais que tratem, direta ou indiretamente, de matéria tributária, em especial a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE tem um protagonismo importante nestes temas tributários hoje, no âmbito internacional, porque não temos, na verdade, uma organização mundial da tributação e, no final das contas, o que acaba acontecendo é de que a matéria tributária acaba sendo veiculada no âmbito de várias organizações internacionais, justamente em razão do fato de que a tributação acaba se imiscuindo no âmbito das mais variadas relações estabelecidas entre os países. Então, a OCDE, obviamente, tem hoje um protagonismo majorado neste âmbito, mas também a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é uma organização, em princípio, sem nenhuma vinculação direta com a tributação, também tem tido aí o seu protagonismo nessa esfera, em razão justamente do fato de que muitos países se valem de mecanismos protecionistas de natureza tributária para tratarem de tentar tangenciar o compromisso assumido no âmbito daquela organização, que é o de não criar obstáculos à livre circulação de mercadorias e serviços. Mas vejam, o que realmente está em questão hoje é este tema relacionado com a conveniência ou não de o Brasil aderir integralmente às diretrizes postas pela OCDE. Muito bem, para abordar esse assunto, é preciso que a gente diga logo de início, de que certamente vai ser difícil nós encontrarmos alguém que diga ser contra a integração internacional. O mundo está se apequenando, as relações transnacionais passam a ser regra e não mais exceção, e obviamente que as ordens jurídicas acabam precisando se harmonizar para darem tratamento adequado, mais fluido, para todas estas operações. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é com esta afirmativa de que integração é necessariamente sinônimo da adoção de diretrizes e práticas integralmente equalizadas. Na verdade, integração também se dá, meus caros, por via das ações tendentes à equalização, à harmonização entre ordens jurídicas distintas, ou seja, a criação de um cenário no âmbito do qual o interfaceamento entre essas ordens jurídicas seja bem equalizado. E esta ideia de que integração deve se dar também por via apenas desta compatibilização de interfaces fica escudado pela realidade que nós temos ainda hoje, que é a de que, apesar de todo esse apequenamento do mundo no que se refere a esta ampla possibilidade de circulação de bens e pessoas ao redor do globo, mesmo com esta realidade, o que nós temos hoje, ainda hoje, é a preservação de imensas assimetrias entre os países.
o que faz com que tais países tenham, né, em razão do seu diferenciado grau de desenvolvimento econômico, por exemplo, interesses igualmente distintos. Né? Assim é que não se pode pretender, por exemplo, né, que países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, né, que são muito dependentes da importação de capitais, tenham os mesmos interesses dos países desenvolvidos, que são, por vocação, países exportadores de capitais. Né? Obviamente que as diretrizes, inclusive tributárias, serão diferentes para cada um desses dois grupos. Um exemplo talvez sirva para clarificar mais concretamente isso que eu estou tentando lhes transmitir. Né? Vejam, há hoje, no âmbito da OCDE, um grande esforço destinado a combater a evasão das bases tributárias e também os paraísos fiscais. Né? E a ideia é de que agentes econômicos localizados nesses paraísos fiscais, quando receberem recursos de países não caracterizados como paraísos fiscais, acabem merecendo, no local de origem dos recursos, uma tributação mais gravosa. Tudo isso com o objetivo de desestimular, né, estas operações negociais com estabelecimentos localizados nestes países com tributação favorecida. Pois bem, meus caros, é inegável, né, de que a posição majoritária é de que os paraísos fiscais devem mesmo ser combatidos. Né, e numa das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional, num determinado momento havia a previsão não apenas da eliminação, da isenção sobre lucros distribuídos, como também a de instituição de uma tributação majorada para as remessas de lucros para investidores externos localizados em paraísos fiscais. Vejam, o Brasil, com esta medida, né, ou com esta proposta, se integrava de maneira irrestrita a uma importante diretiva, uma importante diretriz oriunda da OCDE. Agora, é preciso, entretanto, sopesar esta ideia, né, de que os paraísos fiscais devem ser combatidos a todo e qualquer custo, né, com esta referida assimetria ainda hoje existente entre os países. Né. Para um país como o Brasil, muito dependente de investimentos externos, será que tal medida é tão interessante como o é para países exportadores de capitais? Para mim, parece, obviamente, que não, né? Pois o investidor externo que decide investir no Brasil assume riscos associados à nossa histórica instabilidade econômica, mas o faz porque, tributariamente, ele possui vantagens que compensam aqueles riscos. Assim, com a conjunção, né, dos riscos e a eliminação das vantagens tributárias, conforme proposto, né, numa das medidas de reforma que estavam tramitando, muito provavelmente a atratividade dos investimentos no Brasil se reduziria drasticamente. Vejam, trata-se de um exemplo apenas, mas ele evidencia aquilo que eu já falei acerca da assimetria de desenvolvimento econômico e de interesses entre os países. E tal assimetria, ela fica exteriorizada por movimentos nos últimos anos detectados não apenas no âmbito da própria OCDE, que é conduzida, na verdade, formalmente por países desenvolvidos, né, mas também no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que eu fiz referência ainda há pouco. Né? Em que sentido? Né? Naquele sentido a que eu também já me referi. Né? Muito embora a OMC não seja uma organização dedicada especificamente a questões tributárias, ela acaba tendo importância tributária porque grande parte dos combatidos mecanismos protecionistas na esfera do comércio internacional se vale de mecanismos tributários adotados com muita ênfase, percebam, né? Justamente pelos grandes players aí, da cena internacional. E o interessante disso tudo, né, é que tais mecanismos tributários protecionistas, eles são justificados por tais grandes players justamente com base na afirmativa de que é preciso preservar determinadas especificidades de cada um deles, né? Especificidades
econômicas, políticas, culturais. A França, por exemplo, né, ela historicamente, né, pleiteia o acatamento da manutenção de benefícios ou de subsídios tributários aos seus produtos agrícolas, fazendo com base na afirmação de que é preciso preservar aquele que é um patrimônio cultural dela, a França, né, que é a sua gastronomia. Né? A gastronomia francesa, todos nós sabemos, tem essa importância mesmo aqui majorada no âmbito internacional, e me parece razoável, né, de que isto seja levantado. Agora, obviamente que da mesma forma que parece razoável, né, uma especificidade como essa, levantada por um país desenvolvido como a França, né, me parece que outras especificidades relacionadas aí às peculiaridades dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, né, também deveria ser tomada em conta. Né? Portanto, meus caros, alinhamento integral às diretrizes emanadas de fontes internacionais não deve ser vista como um pressuposto a ser adotado de forma integral. Compatibilizar é uma coisa, equalizar certamente é outra coisa bastante distinta. Né? Eu queria finalizar essa nossa conversa apenas dizendo o seguinte, né, que à margem de toda essa discussão acerca da conveniência ou não de adoção integral das diretrizes da OCDE, certo é que o Brasil, né, ao final das contas, não tem tido uma postura de resistência ao alinhamento com diretrizes internacionais. Pelo contrário, ele as tem levado em conta, mesmo que com adequações pretensamente destinadas a adequá-las à nossa realidade. Obviamente que eu não vou entrar aqui no mérito, né, acerca, né, dessas adaptações, se elas são aqui justificáveis ou não, se foram feitas de maneira correta ou não, né, até porque esse é um assunto vasto e que demandaria outros debates, né, acerca dele. Mas a verdade é que o Brasil tem sim adotado uma política fiscal orientada por padrões tributários domésticos que, apesar de não estarem integralmente alinhados aos padrões internacionais, adotam tais padrões internacionais em alguma medida, né? Mesmo, repito, né, com essas adequações às circunstâncias nacionais. Assim por exemplo, né, que nós temos uma política de celebração de tratados internacionais para evitar a dupla tributação sobre a renda, né, que mesmo fugindo do modelo da OCDE, né, implica na existência de uma política voltada ao reconhecimento de que a dupla tributação internacional da renda é um problema a ser combatido. Né. Da mesma forma, em relação à nossa política, né, de preços de transferência, né, muito embora os preços de transferência no Brasil tenham uma disciplina também distanciada da disciplina adotada por outros países, certo é que temos, né, também o reconhecimento na nossa ordem jurídica da importância do disciplinamento, né, desses preços de transferência. E por fim, né, também temos no Brasil uma política de tributação dos lucros auferidos no exterior, né, as famosas regras CFC, que apesar de também terem suas distinções em relação ao tratamento dado ao tema em outros países, né, também evidencia a preocupação do Brasil de ter, né, regras claras acerca disso. Né. Então vejam, né, apesar das diferenças, temos então tais políticas, né, o que mostra então que o Brasil, de certo modo, não está de costas viradas para o que ocorre no mundo. Meus caros, para finalizar então essas breves considerações, o que se quer aqui apenas alertar é que a integração internacional é necessária, é desejável e é mesmo inevitável, né? Mas ela não se traduz numa fórmula única, né, de adesão integral a esses padrões internacionais. As assimetrias de interesses diferenciados impõem, ainda hoje, né, que os países menos desenvolvidos afiram a conveniência da adoção de sistemas ou de diretrizes que foram conformadas, muitas vezes, em fóruns conduzidos por pressupostos que não espelham, aí, concretamente, as inequívocas distinções de realidade que ainda hoje se tem. O mundo se apequenou, o mundo se integrou, mas as assimetrias continuam muito grandes,
elas são inequívocas e elas demandam, né, a adoção de uma integração, né, que leve em conta tais peculiaridades ainda hoje existentes. Era o que eu queria lhes falar acerca deste tema. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.